Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas lágrimas sobre as janelas da suntuosa mansão Whitman, acentuando a atmosfera pesada de tristeza que permeava o quarto. Marcus Whitman, um bilionário com reputação de empresário implacável, estava desfalecido na poltrona de couro em frente à cama da filha. Lily, de 10 anos, jazia imóvel sob os lençóis brancos imaculados, seus dedinhos repousando sobre o cobertor como se estivessem congelados no tempo. Por 5 longos anos, o silêncio absoluto invadira sua vida. O riso desaparecera, substituído por um vazio gélido que nem médicos nem psicólogos conseguiram preencher. A casa inteira parecia prender a respiração. Cada passo dos funcionários, cada tic-tac do relógio de parede, ressoava como uma lembrança cruel da inexplicável paralisia de espírito de Lily. Marcus apertava uma fotografia antiga de sua filha sorridente na mão direita tirada antes do acidente. Com o coração pesado, murmurou: "Se eu pudesse falar com ele e dizer que o papai está aqui." Mas nenhum som saiu dos lábios de Lily. Ela não se mexia, mal respirava e não respondia a nada, como se o mundo a tivesse esquecido. Os médicos haviam falado em trauma psicológico grave, bloqueios neurológicos misteriosos, e Marcus tentará de tudo: tratamentos sofisticados, consultas com os melhores especialistas de Chicago, viagens ao exterior, medicina alternativa, nada funcionou. Naquela noite, enquanto trovões ribombavam à distância, um visitante inesperado irrompeu na sala de estar, um jovem músico itinerante, com um violão surrado pendurado no ombro, cabelos despenteados e um olhar determinado. Ele se aproximou de Marcus com uma confiança tranquila e disse: "Eu posso acordar sua filha, mas você precisa confiar em mim e me ouvir." Marcus caiu na gargalhada, uma risada amarga e nervosa. "Você realmente acha que uma música pode tirá-la desse silêncio? Você está louco." O jovem não respondeu. Largou o violão, sentou-se ao lado da cama e, com um gesto quase sagrado, tocou levemente as cordas. Uma primeira nota surgiu suave, porém intensa, reverberando pelo quarto como um arrepio de esperança. A melodia parecia contar a história de Lily, de sua inocência perdida e do imenso amor de seu pai. Marcus sentiu o coração apertar ainda mais, mas ainda não sabia que aquela única nota mudaria tudo. E enquanto a chuva se intensificava lá fora, um leve movimento na cama de Lily chamou sua atenção. Um dedo. Depois, uma mão. Seus olhos se arregalaram em descrença. A primeira nota havia quebrado o silêncio. E para Marcus, o mundo acabará de mudar. Marcus estava imóvel. Sua respiração parecia suspensa no ar tempestuoso. Lily, sua filhinha, imóvel por 5 anos, finalmente reagira. Um dedo trêmulo se ergueu, seguido por uma mão inteira. O músico, cujo nome era Elijah Carter, sorriu gentilmente sem dizer uma palavra, e continuou a tocar. O violão, gasto mas mágico, parecia respirar com Lily. Marcus aproximou-se lentamente, cada passo ecoando no quarto silencioso, temendo que tudo fosse uma miragem, uma ilusão nascida de seu desespero. Mas não. Lily virou a cabeça. Seus olhos, arregalados e deslumbrados, encontraram os do pai pela primeira vez em 5 anos. Um lampejo de reconhecimento, frágil, mas inegável, cruzou seu olhar. "Papai?" Ela finalmente murmurou com a voz rouca e fraca como um suspiro esquecido. Marcus caiu de joelhos com lágrimas escorrendo livremente misturadas de alívio, medo e incredulidade. "Sim, meu anjo, sou eu, estou aqui." Elijah continuou a tocar, cada nota parecendo dissolver anos de silêncio e dor. Marcus então percebeu que aquele jovem músico tinha algo especial, algo que dinheiro e poder não podiam comprar, um dom puro, capaz de tocar a alma mais despedaçada. Como você fez isso?" perguntou Marcus, ainda ofegante. Elias deu de ombros, humilde. "A música conhece caminhos que a medicina ignora. Ela fala onde as palavras falham." Lily, ainda tremendo, tentou se levantar, mas seu corpo frágil protestou. Marcus a tomou em seus braços, sentindo cada músculo se tensionar contra o seu, e sussurrou: "Eu prometo que nunca mais vou te deixar sozinha. Nunca." Quando a chuva finalmente parou lá fora e a tempestade passou, um novo sentimento invadiu a casa: esperança. Marcus sabia que seria uma longa jornada para Lily recuperar totalmente suas forças, mas aquele primeiro bilhete havia aberto a porta para um milagre. E em algum lugar, no olhar misterioso de Elijah, ele pressentiu que aquele era apenas o começo de uma aventura que mudaria suas vidas para sempre. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Marcus. Todas as manhãs, ele acordava com o medo de que o milagre da noite anterior não passasse de um sonho.
Mas todas as manhãs, Lily abria os olhos um pouco mais, emitia um som, uma risada suave ou um gesto terno em direção ao pai. A casa dos Whitman, antes silenciosa e fria, agora ressoava com sussurros, murmúrios e notas musicais. Elijah havia se mudado temporariamente para casa, sempre com o violão a tiracolo. Marcus, inicialmente desconfiado, logo percebeu que o jovem não estava ali pelo dinheiro ou reconhecimento. Ele era paciente, calmo e parecia entender Lily melhor do que ninguém. Certa tarde, Marcus observava Elijah e Lily discretamente no jardim. O jovem músico tocava uma melodia suave, quase hipnótica. Lily, sentada em uma manta, erguia suas pequenas mãos no ritmo da música, como se cada nota a reconstruísse por dentro. Marcus sentiu uma mistura de admiração e curiosidade arder dentro de si. Elias, você sempre teve esse dom? Marcus desafiou. Elias sorriu pensativamente. Não. Aprendi a ouvir o que os outros não conseguem ouvir. A música é mais do que um som. É uma linguagem que a alma reconhece, mesmo quando o corpo está em silêncio. Marcus pressentiu que aquelas palavras escondiam algo. Ele fez a pergunta que não ousara formular. E por que eu? Por que Lily? Elias baixou os olhos, como se estivesse ponderando suas palavras. Porque seu coração é puro, mesmo por trás da dor. E porque Lily tem uma força que ninguém viu desde o início. Ela só precisa de orientação para encontrar sua voz novamente. Naquela noite, Marcus escutou atentamente por trás da porta. O quarto estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas pela luz fraca de lâmpadas. Elijah tocava e cantava suavemente palavras simples, mas repletas de magia. E de repente, um som claro e cristalino emergiu da garganta de Lily, a primeira palavra audível em 5 anos. Pai. Marcus sentiu o coração explodir de alegria. Correu até ela e a abraçou sem conseguir conter as lágrimas. Lily aconchegou-se a ele, sorrindo, como se um peso invisível tivesse sido tirado de seus ombros. Mas no fundo, Marcus não conseguia deixar de se perguntar: quem era realmente Elijah Carter, esse jovem capaz de despertar uma alma congelada por 5 anos? E acima de tudo, que segredo ele guardava, um segredo que poderia mudar suas vidas para sempre? A música abriu uma porta, mas por trás dessa porta, um enigma aguardava, pronto para transformar suas existências. As semanas se passaram e Lily progrediu enormemente. Suas palavras se tornaram mais fluentes, seus gestos mais confiantes, e seu riso ecoava como um raio de luz por toda a casa dos Whitman. Marcus, deslumbrado e aliviado, não conseguia tirar os olhos da filha, saboreando cada momento como um verdadeiro milagre. Contudo, algo perturbava a atmosfera. Elijah, apesar de sua aparente gentileza, às vezes parecia perdido em pensamentos, seu olhar desviando-se sempre que via Marcus ou Lily. O jovem tocava para Lily todos os dias, mas frequentemente se retirava ao cair da noite, como se assombrado por memórias que se recusava a compartilhar. Certa noite, Marcus decidiu segui-lo discretamente. Elijah atravessou a cidade e parou em frente a um pequeno estúdio de música antigo e quase abandonado. Lá dentro, centenas de partituras e cadernos estavam empilhados, cada um contando uma história de dor, luta, mas também de esperança. Em uma das paredes, uma fotografia desbotada mostrava um menino sorridente segurando um violão. Era Elijah, mas com um olhar abatido, marcado por profundo sofrimento. Marcus então compreendeu. O jovem músico não havia aprendido música apenas para si mesmo. Ele crescerá em silêncio e dor, em um mundo que muitas vezes o ignorara. Suas melodias não eram apenas notas, eram fragmentos de seu passado, pedaços de si mesmo que ele oferecia para curar os outros. No dia seguinte, Lily sentiu uma intensa mistura de emoções. Enquanto Elijah brincava em seu quarto, ela colocou sua pequena mão sobre a dele. Por que você está triste, Elijah? Perguntou ela inocentemente. O jovem parou comovido pela franqueza da criança. Porque há muito tempo, alguém que eu amava também não conseguia mais falar. E eu não podia fazer nada. Eu nunca quis reviver aquela dor. Lily encostou a cabeça no ombro dele, compreendendo mais do que as palavras poderiam expressar. Marcus, testemunhando a cena, sentiu uma onda de gratidão e respeito por aquele homem que transformará suas vidas. Mas no fundo, ele sabia que o passado de Elijah poderia um dia voltar para assombrá-los. E ao cair da noite, a casa dos Whitman, iluminada pela luz das lâmpadas, ressoava com uma música suave e vibrante. Lily sorriu, Elijah tocou e Marcus percebeu que apesar de todos os milagres, o caminho para uma recuperação completa seria repleto de provações e segredos a serem revelados. As semanas se transformaram em meses.
Lily agora andava sozinha, falava com clareza, ria e brincava, cada dia mais vibrante e radiante. Marcos não conseguia acreditar no que via. Sua filha, antes prisioneira do silêncio, parecia ter renascido por completo. Mas uma pergunta o atormentava há tempos. Quem era Elijah Carter de verdade, e por que ele tinha esse estranho poder sobre almas feridas? Certa noite, enquanto o sol se punha atrás da mansão, Elijah convidou Marcos e Lily para segui-lo até a grande sala de estar. Ele colocou seu violão sobre o piano e com um gesto solene começou a falar. E chegou a hora de você saber a verdade. 5 anos atrás, eu não era apenas um músico. Minha irmã entrou em coma inexplicável e nenhum médico conseguiu salvá-la. Prometi a mim mesmo que se um dia tivesse a chance de ajudar alguém a recuperar a voz ou a vida, eu faria. Marcos sentiu o coração apertar. Elijah continuou. E quando vi você e Lily, reconheci aquela mesma dor. E soube que minha música poderia alcançá-la onde nada mais conseguiria. Eu te ajudei, porque aprendi a ouvir o que o silêncio esconde. Lily, com os olhos brilhando, aproximou-se dele. Obrigado, Elijah. Obrigado por acreditar em mim. Elijah sorriu, comovido até as lágrimas. Então, com um gesto delicado, colocou as mãos sobre as de Lily e tocou uma última melodia. Cada nota parecia tecer um fio invisível entre seus corações, um laço inquebrável de confiança, amor e gratidão. Com os olhos marejados, Marcos observou a filha girar, rindo de coração, como se o mundo inteiro tivesse se aberto para ela. Ele percebeu que o milagre não estava apenas nas notas musicais, mas na capacidade de Elijah de acreditar no impossível, de ouvir onde os outros não conseguiam ouvir nada. Quando a última nota se dissipou, um silêncio sagrado preencheu a sala. Lily se atirou nos braços do pai, e Marcos soube, no fundo do coração, que o silêncio jamais o separaria novamente. Elijah, sentado a poucos metros de distância, sorriu para a família reunida. Seu segredo havia sido revelado e ainda assim, ele nunca se sentirá tão leve, havia cumprido o propósito para o qual nascerá. E no coração de Marcos, um pensamento se instalou claro e definitivo. Às vezes, os milagres vêm na forma de um estranho com um violão, e uma única nota pode ser suficiente para despertar a alma adormecida de uma criança.